depois você comentar como tá fazendo parte aí do Jornal Povo, dessa tirinha aí, que são duas coisas importantes, né? Que é sobre o prazer de estar no Jornal Povo, né? É a pessoa que nos brindou aqui com o comentário, Daniel Brandão. Ele foi, como eu falei anteriormente, a pessoa que me indicou para o Jornal Povo, no Videarte lá. E eu estou tentando construir no leitor o conhecimento de alguns personagens que eu já tenho. Então levar ele, o Anum é um dos personagens, o Anum é um pássaro muito comum aqui. Ele é uma espécie de corvo menor e ele é um animal social. Esse meu Anum é um personagem que eu tento não construir textos. Então é sempre uma narrativa. Eu sou muito adepto dessa narrativa só quadro a quadro, para que o leitor possa se colocar na interpretação. Eu gosto muito desse tipo de narrativa gráfica. E aí o Anum, eu pego isso. Já no universo, são dois seres, que é como se fosse o Yin e o Yang. Aí um é um ser feminino, de forma feminina, é um universo branco. Ela é toda branca, com pontinhos pretos, como se fossem estrelas. Ela é um universo branco. E o outro é um universo que a gente conhece, que é um ser ele é uma silhueta masculina com pontos brancos ali, e ela é a uni, ele é o verso. Uni e verso. E eles são seres cósmicos que estão sempre olhando a nossa vida, o nosso caminho. Está sempre observando a nossa evolução. E eu tento construir neles essa narrativa de que as coisas caminham para um bem maior, para o amor, para essa nossa evolução, do que é importante nas pequenas coisas da vida. E aí eu tento colocar nessa tirinha a minha família, a minha irmã. Eu fiz uma recente para ela que foi lá para o Canadá, e eu tentei deixar na tirinha essa gratidão e esse, olha, estamos com você. Estamos aqui com você. Eu tentei mandar isso para ela, mandar para Laís, minha filhinha, para o meu filho de 7 anos, o Tomás, para o meu de 19, o Miguel, para minha esposa, a Karina, a minha mãe, entendeu? A Joana, que são as pessoas que estão ali, sabe? Que estão ali comigo, que são as pessoas mais importantes da minha vida. E aí vai desdobrando para a minha vida, meus familiares ali, meus primos, minhas tias, meus tios, que são muito importantes. Nessa referência do quadrinho, o Salles Maciel e o Júlio Maciel são pessoas que são muito importantes para eu ter desenhado, para eu desenhar. O Rafael, que é o meu primo, o Bruno. E aí vai ampliando, aí vai chegando a sociedade, vai chegando a escola, vai chegando o trabalho. O Maciel é aquele que é escritor, né? Que é artista plástico. Ah, sei. Então tu é primo do Yannis? Sou primo do Yannis. Olha aí. A gente que toca na dos Beatles. Olha, que legal. Eu fui pro show e tava lá o Júlio Maciel, eu fui falar com ele. Ele é meu tio e é uma das grandes referências nessa questão do trabalho, desse trabalho gráfico. E na escrita, me ajudou muito. Tem uma música que ele fez, o poema que ele fez, tem uma música que é chamada Catador de Lixo, o Reciclador do Mundo. Sempre me incomodava muito essa coisa do catador. E como ele é uma espécie de pessoa que carrega um madeiro de Cristo na via sacra da cidade. Reciclando o nosso lixo, o nosso descarte, ele transforma em significado de novo. Então ele resolve um problema que é um problema do nosso mundo descartável, que a gente estava falando, o mundo do consumo grave. E ele está resolvendo. E essa pessoa é inferiorizada nos carros. E aí eu falava disso com ele, e ele construiu um poema gigantesco, assim, para mim. E aí eu fui pegando, trabalhando, e aí fizemos a Catador de Lixo, o Reciclador do Mundo, que é uma música da Rua Mundo, que ela tá disponível aí no Spotify, tá disponível no YouTube. A Rua Mundo é esse trabalho, ou seja, é o trabalho áudio musical dessas imagens que eu tento trazer. Então eu tento fazer esse trabalho visual, construir essa grande pintura, que é uma pintura que ela é em movimento. Ela tem música e ela tem as artes que compõem o trabalho dessa Rua Mundo, que é o quê? É a vida em movimento. A Rua Mundo, o mundo aí que a gente se joga para sobreviver, para trabalhar, para tirar o nosso dia e trazer o sustento, né? Os nossos caminhos de dentro, interiores, entendeu? E aí, você vai falando aqui as referências e os meus projetos também, as leituras vão entrando assim, vão dialogando. Eu li recentemente um quadrinho, não sei se você já leu, que é Eu Lixeiro, do Jeff Beck-Deff, uma coisa assim, não vou lembrar agora. Mas adorei o nome já. Eu Lixeiro, e aí ele conta a história, assim, na verdade, ele parte
parte de elementos biográficos, né? Mas não é biográfico o quadrinho, ele diz no começo, porque ele trabalhou já com elementos biográficos quando ele conta a história do meu amigo Dahmer, que ele vai falar sobre, ele viveu com o Jeff Dahmer, que, enfim. E aí ele vai, nessa história, pegar elementos biográficos que ele trabalhou como catador, trabalhou num caminhão de lixo. E ele vai trazer uma reflexão sobre essa questão do lixo, né? Sobre essa questão do descarte, enfim, da produção de resíduos. E aí eu pegando aqui para matemática, porque nos livros, agora recente, vez por outra tem textos no começo que são textos assim, os livros, modéstia à parte também, eu escolhi junto com o professor lá da escola, né? São textos assim que são bem atuais, bem presentes, em questões muito sérias. E a questão do lixo é algo também que me toca bastante, porque nós temos que lidar com essa questão do consumismo, desse consumo exacerbado, de o que a gente está fazendo com esse material, esse resíduo sólido, que nós chamamos de lixo, e aí lixo, portanto, deve ser descartado, não nos serve mais, mas na verdade existe uma terminologia própria que é de resíduos, né? Uhum. E esse lance da linguagem, de a gente mudar a significação, tem uma importância fundamental, porque ao mudar essa significação com a linguagem correta, a gente vai entender que isso não é um lixo, que é algo que deve ser descartado, mas é algo que foi transformado da natureza, e portanto a gente tem que dar uma outra transformação, porque ele vai continuar aí. Uhum. Porque se a gente continua da maneira que está, a gente vai ter consequências graves. Então eu só pontuando aqui, por exemplo, o Eu Lixeiro, do Jeff Beckdeff, que traz essa interpretação, e ele não tem essa visão. Ele fala lá sobre a experiência dele lá na década de 80 e vai fazendo pesquisas lá dentro do universo lá norte-americano, lá nos Estados Unidos, né, que é onde ele vivencia essas experiências. E não tem, por exemplo, essa percepção dos catadores aqui. Essa percepção que você traz, que é uma percepção muito importante, que precisa ser levado para as pessoas, precisa ser veiculado, precisa chegar a mais gente para entender a importância desse trabalho que está sendo feito por essas pessoas, muitas vezes invisíveis, né? E que fazem esse trabalho aí, pouquinho de reciclagem, e que, se não fosse ele, a situação estaria muito pior. Já está grave, tá? Já está grave. Eu vou para a escola de bicicleta e eu estou sempre vendo, e assim, é algo que me machuca bastante. Me dói muito quando eu vejo essa maneira de como as pessoas lidam com os resíduos, lidam com essa produção, né? De lixo, enfim, né? É algo que a gente precisa... Pois é, até nisso é importante falar, porque está tudo dentro de uma mobilidade dentro da cidade, como existir dentro da cidade. E aí você falou agora da bicicleta, né? Que tem a ver aqui, eu falei do meninozinho da bicicleta. A bicicleta te propicia, aí eu quero também advogar da causa dos ciclistas, que eu sou um amante, a minha esposa sabe, a Karina sabe, como a gente gosta de pedalar, de pegar... Rapidinho, quando vim pra cá, eu mandei uma mensagem pra ela dizendo, tô indo aí, tem espaço para eu estacionar minha bicicleta. Não tem no final de estacionar minha bicicleta. Mas é fantástico, né, cara? Quantas pessoas não podem andar numa cidade com bicicleta? E você vê as vias. Cara, quando eu comecei esse trabalho das vias aí, das vias de bicicleta, ciclofaixa, achei fantástico. E fiquei, meu Deus, quantos anos os ciclistas não foram atropelados porque não tinha um pequeno espaço, ele não existia. Outros serem visibilizados. Por quê? Porque não está consumindo esse grande item de consumo da nossa sociedade, que é o carro, né? Que muitas vezes você vê no trânsito uma pessoa andando num carro. Né? Não quero discutir, porque muitas vezes as pessoas discutir isso também tirar as pessoas do seu local de conforto, mas as pessoas não entendem o quão é confortável, quanto é positiva andar de bicicleta, quanto é agradável e quanto te propicia outra visão da cidade e do tempo. A sua relação com o tempo muda. Você pode ver a cidade. Você vê a sujeira da cidade, você num carro parece que está meio blindado, né? Eu acho que é o mais blindado de todos, né? Porque a moto ainda te dá abertura, apesar de ser uma coisa meio veloz, que também te dá outra relação com o tempo muito perigosa. A gente vê aí os nossos entregadores, que eu acho que é um outro ponto que tudo tem quadrinho, tudo isso o quadrinho se apropria pra gente construir narrativa. Eu tô querendo fazer uma história que é de um motoboy. Aí eu tô pensando como vai ser motoboy santo motoboy, entendeu? Uma coisa assim. Eu vou pra escola de bike também, né? Depois da pandemia eu ia de ônibus. E aí quando eu
fazer esse trajeto. E aí, de fato, essa questão de advogar a favor da bike e a favor do transporte público, né? Meus colegas, a maioria vai de carro, nenhum problema quanto a isso, cada um tem a sua necessidade. Muitos vão levar os seus filhos para a escola e depois vão para... Então, cada um tem, né? Em determinados locais, moram mais distantes, enfim. Mas eu tenho essa possibilidade de pegar o ônibus antes, né? Que eu pegava o ônibus, era super tranquilo. Eu moro a 10, 15 minutos de ônibus da escola. E então, por que não ir de ônibus, né? Mas quando eu fazia um trajeto caminhando pela Domingos Olímpico, que eu moro aqui perto, né? E eu constatava de fato essas pessoas, muitos dos carros, um indivíduo só, em os outros 4 espaços do carro vazio, né? E eu ficava assim, meu Deus, caraca, é mais um carro na rua. Quer dizer, eu entendo, mas será que a gente está pensando muito no individual, né? É o egoísmo, é eu e aqui eu no meu carro. E não só a pessoa, mas o coletivo também pensa assim. O coletivo pensa no individual. Nós, enquanto sociedade, pensamos em ter um carro do que pensar em ter um metrô de qualidade, do que pensar em ter ônibus. Quando começa-se a se criar as ciclovias ou as vias exclusivas para ônibus, muita gente vai lá e reclama. Acha ruim. Acha ruim, mas depois a gente vai entendendo que é um processo natural, como você falou, de evolução do ser humano lá no universo, né? Que eles com certeza devem estar observando isso, um processo natural de evolução da sociedade, né? Que vai pensar, aos poucos deixando de pensar nesse individual, eu no meu carro, para eu no ônibus com outros. E eu dando espaço também na via para que esse ônibus, que é um coletivo, passe. E aí eu estou abrindo espaço para um coletivo, estou abrindo espaço para um individual aqui de bicicleta. Então eu estou abrindo espaço para uma diversidade. E então quando eu ia para a escola eu ficava vendo isso também, e eu ficava, caraca, mais gente. E eu levava esses questionamentos para os meus alunos, né? Porque tinha um período que eu dava uma aula de ensino religioso para cumprir minha carga horária. Nessa aula de ensino religioso eu trazia esses aspectos aí e gerava reflexões. E nas minhas aulas de matemática também, como eu falei, eu não ensino... Porque eu menos ensinei matemática. Enfim, e aí indo de ônibus para a escola, depois da pandemia, resolvi comprar uma bicicleta e ir de bike. E aí eu vou de bike para a escola, e essa questão da percepção do tempo, de fato, não só do tempo e da cidade em si, do mundo, a gente vai vendo, a gente vai experienciando uma outra realidade. A gente vai vendo as pessoas indo para a escola, a gente vai vendo as pessoas indo para o trabalho, andando nas suas bicicletas, às vezes por necessidade, porque não tem o dinheiro para passar de ônibus, exatamente. Né? Então, até a bicicleta virou um item gourmet. Da gourmetização. Gourmetizar, uma bicicleta, 15 mil reais uma bicicleta. Antes a bicicleta era super acessível. Hoje em dia as bicicletas, elas estão... caríssimas. Né? Vai se popularizando e o capitalismo vai se apropriando desses elementos, né? Para poder vender um produto. Tudo vira um produto para o capitalismo, né? Então a bicicleta que antes era algo que... Não. Aos poucos nós vamos dando um caráter mais e vai ficando mais caro. Caríssimo. Enfim... Mas tá aí também, ganhando esse espaço, né? E aí eu vou pra aula de bicicleta, eu vou e volto às vezes que eu venho almoçar. E quem puder... A minha preocupação é só o trânsito, porque é cruel o trânsito. É cruel. Eu fico morrendo de medo. É perigoso. Eu recomendo, assim, eu gosto de usar os EPIs. Eu acho que, assim, tem pesquisas que dizem que o ciclista que usa o EPI, que ele usa o capacete, que ele usa as formas de se comunicar com a via, ele tem um pouco mais de segurança do que o ciclista que não anda com o seu EPI. Eu acho importante, assim, principalmente quando eu pegava a BR. Teve uma época que eu trabalhava no aeroporto e eu pegava a BR ali 116 e aí é pesado. E eu usava até aqueles antirreflexivos, né? Aqueles coletes. Usava os coletes com capacete e tudo para tentar me tornar mais visível na via, para exatamente mostrar. Mas a nossa cultura ela é muito violenta, de uma imposição nessa vida da estrada, enquanto devia ser uma cultura voltada para o menor, para respeitar o menor com mais paciência. E eu fiz até uma canção chamada Carros Rápidos, que ela faz essa reflexão. É uma pessoa tentando atravessar uma rua. E aí a música ela vai falando dessa pessoa, tentando atravessar a rua, tentando chegar lá. A gente pode pensar na sociedade, nos propósitos da vida, pode tanto pensar numa coisa particular, quanto numa metáfora social, maior. E os carros rápidos, apressados, não querem deixar. Diga aí, cara.